Olá, boa noite. Adolescentes que participaram de latrocínio de casal em Araxá são condenados à pena máxima. Cursos de pós-graduação do Unipam terão início nesse final de semana. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar ainda. Professora denuncia ter sido agredida por chamar a atenção de aluno em Patos de Minas. Pacientes reclamam de falta de medicamentos na farmácia municipal. Moradores do bairro Alvorada denunciam problemas em posto de saúde. Produtores rurais da região de Canavial cobram reforma de ponte de madeira que se tornou uma ameaça. O RT doa 3 toneladas de alimentos arrecadados na partida contra o Atlético para a Casa da Acolhida. Mamoré ganha ânimo novo com vitória suada sobre a Patrocinense e vai em busca de classificação. Cai o número de registro de pessoas desaparecidas no estado de Minas. E você vai ver como foi a reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas nesta quinta-feira. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. Não saia daí. A professora de uma escola estadual de Patos de Minas acionou a polícia militar para denunciar uma agressão. A educadora diz que chamou a atenção de um aluno de 8 anos e que foi vítima da irmã dele. A jovem nega ter agredido a professora. A professora Daniela Divina afirma ter passado por uma situação constrangedora. Segundo ela, a responsável por um aluno a agrediu verbal e fisicamente dentro de uma sala de aula da escola Monsenhor Fleury. No final da aula, eu estava juntando meu material. As meninas que limpam a sala de aula tinham já adentrado a aula para a sala para poder limpar para o próximo turno. E a irmã, né, no caso de um aluno, entrou na sala de aula, já entrou gritando e falando palavrões, batendo a mão na mesa, e em seguida, sem nem deixar eu falar nada, sem deixar eu nem tentar acalmá-la e conversar, ela já me deu um soco no peito e eu senti 2 tapas no rosto. E aí eu me jogou assim para longe das mãos dela, eu bati na parede. E aí as meninas que estavam na sala vieram me socorrer, foram tirando ela, entraram na frente e foram afastando ela, e aí eu consegui sair da sala. Segundo ela, o que teria motivado o ato de violência foi a cobrança de algumas atividades escolares da criança. O que aconteceu foi que eu cobrei do irmão dela que não tinha feito o dever de casa, que fizesse as atividades que foram propostas em sala de aula em casa, e como era já combinado com os pais em uma reunião que foi realizada no dia 23 de fevereiro, às 18h30 na escola, cujos pais até assinaram se comprometendo a me auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem, que a criança que não fizesse essas atividades em sala, eu ia anotar o nome num caderno que eu dei o nome para eles e para as crianças de caderno de ocorrência, que são as ocorrências que acontecem no dia a dia na sala de aula, né? E como ele não tinha feito atividade, eu anotei o nome dele no caderno, e ela ficou muito brava. A professora registrou um boletim de ocorrência. Eu chamei a polícia na escola, né? Liguei no 190, uma viatura foi até a escola. Liguei também para o sargento Valdair, da patrulha escolar, porque ele deixou o telefone dele na escola, né? Caso precisasse dele. A responsável pela criança, Ariane Cristina, nos procurou para contar a sua versão da história. Segundo ela, não houve agressão física. Cheguei para conversar com ela, ela só olhou na minha cara e falou: só fiz o meu papel como professora, amanhã a gente conversa. Eu puxei o braço dela, peguei no braço dela, puxei, ela pegou e falou: está me agredindo. E começou a chorar. Chamou a polícia falando que eu dei bofetadas nela, que eu bati nela, só que eu não bati, eu só empurrei. Se eu tivesse batido nela, ia ficar marcas. Porque se eu realmente tivesse batido, aí sim ela ia chorar, porque eu bato. Se eu fosse bater, eu ia bater de verdade.
Ela trancou dentro do banheiro, chamou a polícia, não quis sair de lá enquanto a polícia não chegou. A hora que a polícia chegou, não vou falar perto dela, porque senão ela vai me bater. Como se eu tivesse ameaçado ela com alguma coisa. Ela arrumou 2 testemunhas que estavam limpando lá, falando assim que eu cheguei numa bofetada, sendo que eu tenho testemunha também que eu não fiz nada disso. De acordo com Ariane, seu irmão agora não tem ido à escola. E a recomendação das autoridades é que a criança seja encaminhada para outra instituição de ensino. O promotor falou que ou ele permanece na escola ou ele vai estudar no Paulo Borges. O meu irmão não vai sair da porta da casa dele, que é uma escola que está na porta da casa dele. Seria injustiça, só que não tem condição. Todos os alunos da escola já estão sabendo do que está acontecendo, a professora ainda inventa 1001 mentiras sobre o que aconteceu. E o promotor, as únicas opções ou é na escola que ele permanece, que é o Monsenhor, ou no Paulo Borges. O meu irmão não vai para o Paulo Borges. Mesmo com os ânimos exaltados e se sentindo constrangida com a forma como os fatos aconteceram, a professora espera que a situação seja resolvida da melhor maneira possível. Me senti desmoralizada, desvalorizada, inferiorizada também, né? Eu estou me sentindo assim, eu estou indo para a escola, mas não está sendo fácil, porque até uma porta que bate na escola, eu já assusto e vou para um canto. Porque eu acho que o professor ele precisa ser valorizado. A nossa sociedade já tem tantos problemas e a nossa sociedade só tem uma maneira de ser modificada, que é através da educação. Eu preciso conscientizar os meus alunos para fazerem uma sociedade melhor. E na medida que eu sou agredida, por cobrar de uma criança que seja melhor, que seja intelectualmente, moralmente melhor, eu perdi a essência do que é educar. Mesmo diante de todos os problemas, as escolas públicas da região têm se sobressaído em relação ao restante do país. Patos de Minas, por exemplo, está na lista das 500 cidades brasileiras com melhor índice de educação. Na área da Superintendência Regional de Ensino, destaque para as cidades de Santa Rosa da Serra e São Gotardo. Quando o assunto é educação, algumas cidades brasileiras ganham destaque por seu desempenho bem acima da média nacional em oportunidades na área. Um estudo divulgado na semana passada mostrou que a cidade de Patos de Minas está entre as 500 cidades do país com o melhor índice de educação, destacando também outras cidades da região. O índice leva em conta a qualidade na formação dos professores nas escolas, a média de hora-aula por dia, a experiência dos diretores no cargo e o atendimento na rede de educação infantil. Nas cidades da região, São Gotardo foi a que mais se destacou, ficando na 32ª posição na classificação nacional. Arapuá ficou em 38º lugar. Lagoa Formosa ocupa a 53ª. Patos de Minas na 150ª. Atualmente, a nota geral do Brasil é de apenas 4,5 pontos em uma escala de 0 a 10. Baixa. Infelizmente, né, o nível da educação brasileira ainda está a desejar. Tá? E que é importante a gente ainda ressaltar que essa medida aqui, ela não analisou, não foi só rede pública, ela analisou também a rede privada. Então, esse 4,5, isso é muito pouco. A média é muito baixa, mas é muito baixa. Então, isso é uma preocupação muito grande para nós, é um desafio muito grande para todos nós brasileiros, tá? Tanto governo federal, governo estadual, Secretaria de Educação, as escolas, a superintendência, os educadores, os pais e os alunos. Os 14 municípios da região que estão na lista divulgada superaram a média nacional. Porém, isso não quer dizer que nós estamos muito bons, que a nossa situação é confortável. Ela não é. Tanto é que, por exemplo, dos nossos municípios, a nossa nota maior foi 5,6 em Santa Rosa da Serra, que é um município pequenininho. Eu sou exigente, eu acho assim, o nosso aluno ele tem que realmente saber, o ser humano tem que saber, deveria ser pelo menos uma nota 7. O Brasil, assim, ele tem condições e nós temos que investir, os governos têm que investir nisso aí e nós, profissionais da educação, trabalhar muito para que essa nota suba. Nesta escola municipal de Lagoa Formosa, estudam alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Os profissionais acreditam que existem diversos fatores que contribuíram para os bons resultados. O trabalho pedagógico aqui do município, ele é feito não individual, ele é feito
em equipe, no coletivo, e são discutidas as metas. Os professores estão sempre fazendo cursos para melhorar cada vez mais a pedagogia dentro da sala de aula. E eu acho que é isso que tem feito com que o ensino tenha chegado aonde está chegando. Além do trabalho em equipe, a professora Michele de Lima aponta outros quesitos que colaboraram para a aprendizagem dos alunos, como, por exemplo, o plano de aula. O segredo são aulas dinâmicas, aulas bem preparadas, bem planejadas e aulas que tenham, que busquem o interesse do aluno, porque aquilo que ele tem interesse, ele vai aprender. Então eu acho assim, eu acredito que é um trabalho conjunto, né? Um trabalho da escola, da família e a dedicação dos meninos. A expectativa dos profissionais é de que as escolas superem nos próximos anos os resultados. A cada dia os profissionais descobrem que podem fazer coisas novas, colocar o lúdico, a arte, a música, e isso tudo entusiasma na aprendizagem do aluno. Então nós temos certeza que nós vamos melhorar esse número. No próximo bloco, nós vamos falar de futebol e solidariedade. A diretoria da URT doou 3 toneladas de alimentos arrecadados na partida contra o Atlético para a Casa da Acolhida. E os preparativos do Esporte Clube Mamoré para mais um confronto diante da Patrocinense. No Dia Nacional de Combate ao Contrabando, comemorado nesta quinta-feira, entidades e órgãos do governo se mobilizaram em prol do controle de fronteiras e da conscientização para o fim do consumo de produtos ilegais. Os principais produtos contrabandeados no Brasil são cigarros, medicamentos e brinquedos. De acordo com a Associação de Combate ao Mercado Ilegal, em 2015, o país perdeu 115 bilhões de reais com o contrabando, um crescimento de 15% na comparação com 2014. O preço dos imóveis registrou queda real de 8,85% nos últimos 12 meses, segundo o índice FIPE-ZAP de fevereiro, divulgado nesta quinta-feira. Isso significa que o aumento nos valores foi menor que a inflação esperada para o período. Os preços cresceram 0,64% no mês, a menor variação já registrada desde que a pesquisa foi iniciada em 2008. Na comparação com janeiro, os preços ficaram praticamente estáveis, com queda de 0,05% nos valores do metro quadrado. Mais de 3 mil quilos de alimentos arrecadados. Este é o resultado da campanha realizada pela URT e pelo Lions Clube Domingos Matos na partida contra o Atlético. Os torcedores que doaram 1 quilo de alimento pagaram meia entrada. Os alimentos foram doados para a Casa da Acolhida. O resultado da partida entre o URT e Atlético Mineiro não poderia ter sido melhor. Não só para os torcedores do Trovão Azul, que venceram o jogo por 1-0 e fizeram história, mas também para a sociedade patense. A diretoria celeste aproveitou a partida para fazer uma campanha para arrecadar donativos para entidades assistenciais. O torcedor ia, comprava o ingresso de R$40 ou R$50 e dava um litro de óleo, um arroz, um feijão, justamente para arrecadar esses alimentos para ser doado para a Casa da Acolhida. Mais de 7 mil torcedores compareceram ao estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. As torcidas fizeram uma grande festa e doaram cerca de 3 mil quilos de alimentos. Arroz, feijão, óleo, macarrão e tantos outros gêneros alimentícios vão ajudar a matar a fome de muitas crianças carentes. Desde o primeiro jogo, do campeonato, a URT vem fazendo esse tipo de campanha. E todas elas foram um sucesso. Então essa com o Atlético, que a gente previa que vinha bastante gente, qual teve mais de 7 mil pessoas, essa foi muito bem pensada, juntamente com o Lions, para poder arrecadar a maioria possível de alimentos. E deu certo. Os alimentos foram doados para a Casa da Acolhida em Patos de Minas. O refeitório da entidade ficou lotado de gêneros alimentícios de toda a espécie. Essa parceria com o RT foi maravilhosa, Porque foi a quantidade até além do que a gente esperava, foi muita coisa. Isso é bom demais pra gente. A gente, quando tem o pão, a gente reparte. Quando tá faltando, a gente
a gente pede, porque a gente precisa dessa ajuda e esse companheirismo todo para fazer o nosso trabalho. A Casa da Acolhida recebe crianças e adolescentes em situação de risco social. A entidade é mantida pelo Lions Clube Domingos de Matos, através de promoções e de doações da comunidade. A Casa da Acolhida que tem uma despesa contínua, né? Todos os dias tem as crianças aqui que precisam ser amparadas, que precisam de alimentação, e esse alimento chegou numa boa hora aqui para casa. Estava precisando e com certeza vai ser muito bem utilizado. A diretoria da URT pretende continuar fazendo promoções e utilizando os jogos do Campeonato Mineiro para arrecadar alimentos para entidades assistenciais. Nós pretendemos, nos próximos jogos da URT aqui em Patos, continuar com essa campanha, porque foi sucesso total. Com a vitória diante do Atlético, a URT subiu para a 6ª colocação na tabela com 8 pontos. O próximo confronto do Trovão Azul é contra o Guarani, na cidade de Divinópolis. A partida está marcada para este sábado às 16 horas. A delegação viaja amanhã. Já o Mamoré joga em casa em novo confronto direto contra a Patrocinense. O Sapo, enfim, conseguiu a primeira vitória na competição e está confiante que vai buscar a classificação para a próxima fase. Enfim, uma semana de tranquilidade no Esporte Clube Mamoré. A vitória, mesmo que dramática sobre a Patrocinense no final de semana, deu ânimo novo à equipe. Um resultado que veio com determinação, dedicação, um resultado difícil, jogamos com um jogador a menos, conseguimos fazer um gol e conseguimos sair com a vitória, isso foi muito importante pra gente. O goleiro Cleison foi um dos heróis da partida. Além de defesas milagrosas, o goleiro Esmeraldino pegou até pênalti. A gente sabendo da importância que era o jogo, da importância que era vencer, e no momento daquele, um pênalti contra a gente, passa um filme, mas lógico que estava confiante que eu poderia defender o pênalti e graças a Deus foi o que aconteceu. A primeira vitória na competição, no entanto, é coisa do passado. O Mamoré tem uma nova batalha contra a Patrocinense já neste final de semana. Lógico que o resultado, isso ajuda bastante, né? Esses meninos a poder equilibrá-los, né? Nesse aspecto psicológico, mas agora a preocupação é a nível físico, né? Porque foram 5 jogos em 15 dias, então agora é equilibrá-los, né? Melhorar em alguns pontos táticos e técnicos para que a gente possa continuar evoluindo e que sábado a gente possa buscar novamente os 3 pontos. Com apenas 4 pontos na tabela, o Mamoré precisa vencer novamente a Patrocinense para entrar de vez na briga pela classificação. Os jogadores do Mamoré ganharam mais confiança após a primeira vitória e vão lutar pela classificação. Jogando em casa, diante da nossa torcida e buscar a vitória que a gente precisa, creio sim que a gente vai entrar na briga novamente. Determinado na parte tática, na marcação, que vai ser um jogo muito difícil, um jogo que precisamos ter uma atenção dobrada e a gente vai procurar fazer o que o professor pedir, colocar em prática aquilo que a gente está fazendo em um algo a mais, né, para que a gente saia vitorioso. A partida entre Mamoré e Patrocinense será neste sábado às 16 horas no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o número de registros de pessoas desaparecidas caiu em Minas e a reclamação de produtores com as condições precárias de uma ponte na região de Canavial. O Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve queda de 3,8% em 2015. Os dados relativos ao fechamento da economia brasileira no ano passado foram divulgados hoje pelo IBGE, juntamente com o resultado do PIB do 4º trimestre do ano passado, que fechou com redução de 1,4%. Em valores correntes, o PIB fechou o ano passado em 5.904 bilhões de reais. A queda foi verificada em todos os setores, com exceção da agricultura, que cresceu 1,8%. As exportações caíram 14,3%, enquanto as importações, caíram 14,3%, enquanto as exportações apresentaram um crescimento de 6,1%. A queda de 3,8% do PIB foi a maior desde 1996.
Pescadores e produtores rurais da região de Canavial estão preocupados com as condições de uma ponte sobre o córrego que passa pela localidade. A estrutura de madeira é antiga e está em condições precárias. A ponte sobre o córrego Canavial, localizada bem próxima à área urbana de Patos de Minas, está em péssimas condições. A travessia de madeira preocupa o produtor rural Fabiano Marques, que passa todos os dias pelo local. Aqui sempre faz muito medo, porque geralmente de vez em quando cai alguma coisa aqui, né? E sempre está quebrada, né? Sempre faz medo. Tem hora que você pensa até vai cair aqui dentro. Caiu o cavalo, caiu o carro, desceu a roda dentro. A gente fica pensando que esse buraco aqui talvez até é perigoso cair dentro, né? Se cair pode até estragar o carro, né? Acontecer alguma coisa, né? Um acidente, um trem assim. De acordo com Fabiano, a ponte tem cerca de 20 anos e está realmente comprometida. Centenas de veículos passam todos os dias pelo local. Muitos até já ficaram presos na travessia. A situação é precária, que corre risco até dela cair é tudo, né? Porque já está bem antiga e não dá nem uma geral assim para falar assim, vamos arrumar para ficar bom, né? Só vem, faz uma gambiarra e vai embora, né? Sempre passa muito veículo, muito. Aqui, depois que fez ela aqui, né? Porque diminui a volta que eles dão e passa todo mundo aqui. Passa aqui muito. Final de semana tem vez passa aqui até 100 carros um atrás do outro, assim, que vai para as festas ali que é na Posada, né? Na Pássaro Branco. O produtor afirma que a ponte é de responsabilidade do município. Ele pede que as autoridades providenciem melhorias para a travessia. Responsabilidade do município. Vocês já conversaram para ver se o pessoal tenta resolver? Já, sempre conversa, mas tá ficando quase que é na mesma. Tem, assim, quase não vem quase ninguém. Quando vem, arruma só mais ou menos e vai embora. O que é um projeto melhor aqui para ficar melhor, para evitar uns perigos, né? De às vezes cair um carro aqui dentro, ou cair uma pessoa machucar aqui, cair aqui igual passa caminhão, pode cair um caminhão aqui, pode até matar a pessoa, né? E ver o que é o projeto deles para eles melhorar ela um pouco, né? Para ela ficar mais segura, né? Os dois adolescentes que participaram do latrocínio do casal Igor Humberto Fonseca Souza, de 26 anos, e de Rafaela de Luz Jordânio de Souza, de 21 anos, na cidade de Araxá, foram condenados a 3 anos de internação. Esta é a maior pena prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A sentença foi proferida pelo juiz de direito Renato Zupo e ainda cabe recurso. Conversar mais em casa pode ser a saída para mudar uma estatística preocupante aqui no estado, que aponta uma média de 18 pessoas por dia dadas como desaparecidas. Muitos são adolescentes e quem lida com esse problema de perto recomenda. O diálogo é fundamental e pode evitar o sofrimento de toda a família. A camisa com a foto de Dona Lúcia é parte do esforço da família Souza para encontrá-la. Há um mês, todos os dias, filhos, netos e a irmã saem em busca de informações sobre a dona de casa, que sofre os primeiros sintomas de Alzheimer. Ela tinha costume de ir na padaria, que é a rua de baixo, na casa da irmã dela também, que é a rua de cima. Então, locais perto, onde ela tinha costume. Mas, às vezes, na hora de voltar, alguém tinha que trazer ela, porque ela não lembrava mais onde era a casa dela. Os filhos já foram em hospitais, abrigos, viadutos e mostram panfletos por onde vão. Uma ausência que dói. A vontade de encontrá-la é muito grande, porque é um ente da gente, né, querido demais da conta, né, a gente já está ficando desesperado, né, porque a minha mãe é muito querida no bairro, pela gente também, lógico, sem dúvida. Então está muito difícil ficar sem ela aqui em casa. Como o Souza, outras centenas de famílias mineiras vivem o drama de ter um parente desaparecido. Só neste ano, a Polícia Civil registrou 1.050 ocorrências. São quase 18 casos por dia. Quem some, desaparece, deixa um rastro de incertezas e angústia que impõe um sobrepeso sobre a família. Como ele está? Onde ele está? A média de desaparecimentos em 2016 é menor do que no ano passado, quando 26 pessoas sumiram por dia sem avisar familiares. 4.410 reapareceram ou foram encontrados.
A polícia usa informações em rede e inteligência nas buscas. Amigos e parentes são informantes valiosos. É bom alertar que quando se faz esse registro de eventos de defesa social de desaparecimento, vai ser lançado um alerta no nosso sistema. Então, toda Minas Gerais vai ter conhecimento desse desaparecimento. Lucas ajudou a solucionar muitos casos em Minas. Mestre em psicologia social, o investigador trabalha com 4 perfis para fazer as buscas. Crianças e idosos desaparecem de forma involuntária. Os menores por descuido dos pais, os mais velhos por doenças. Adolescentes e adultos somem por opção. Nos adolescentes, como eu falava antes, a gente tem uma motivação que às vezes é mais frágil ou mais fugaz. Por sua vez, nos adultos, a gente tem aí desde conflitos familiares mais severos, né? Pessoas que não têm, às vezes, condição, recurso ou coragem para romper um relacionamento estável e aí elas escolhem fugir, né? Desaparecer, perdão, até envolvimento com álcool e drogas, né? Outras motivações ligadas a esses conflitos familiares mais graves. O policial lembra que o diálogo em casa evita traumas maiores, especialmente nos casos onde o desaparecimento é voluntário. Saber que eu tenho alguém com quem eu possa contar no meu círculo próximo, isso aqui não dá para contar com meu pai, mas eu posso contar para minha mãe, por exemplo. Saber dessas relações diferenciais faz com que eu não procure esse auxílio fora de casa, né? Se eu tenho isso dentro de casa, eu não vou procurar na rua. A polícia reforçou ainda que o desaparecimento deve ser comunicado o mais rápido possível às autoridades para facilitar as buscas. Uma das opções para esse registro é a página da Delegacia Virtual. O telefone para denúncias e informações é o 0800 28 28 197. Daqui a pouco nós vamos mostrar denúncias de falta de medicamentos na Farmácia Municipal de Patos de Minas e a reclamação de moradores do bairro Alvorada com o atendimento no posto de saúde. Os contribuintes que fizeram download do programa gerador da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016, mas não enviaram as informações, terão que baixar uma nova versão do aplicativo liberada nesta quinta-feira no site da Receita Federal. O contribuinte deve baixar a nova versão, finalizar o preenchimento e fazer a transmissão. Se você já enviou, não precisa ficar preocupado, porque a Receita fará uma revisão nas declarações que estão nos computadores do fisco. Pacientes de doenças crônicas têm encontrado dificuldades para encontrar determinados tipos de medicamentos na Farmácia Municipal de Patos de Minas. Os diabéticos, por exemplo, sofrem com a falta de insulina e também de fitas para medir a glicose. Várias pessoas enviaram reclamações a respeito da falta de medicamentos na Farmácia Municipal de Patos de Minas através do WhatsApp da emissora. Outras entraram em contato pelo telefone. Este cidadão, que prefere não se identificar, tem diabetes do tipo 2. Ele faz uso de insulina 3 vezes ao dia. Há 7 meses, ele está passando por transtornos na farmacinha. O que ele necessita, ele nunca encontra. Toda vez que a gente procura a farmacinha, a gente tem a mesma resposta. A gente sabemos que os funcionários não têm culpa. Agora a gente tem que saber quem que vai dar essa resposta para a gente não ficar tomando o tempo deles também e também não ficar ocupando os médicos no PSF de ir lá buscar, fazer uma receita, enviar a receita. Ela tem um prazo de 90 dias. Então ela venceu, você tem que renovar. Mas você renova, vai lá, não tem. Tem 7 meses que está faltando seringa e a fita para medir a glicemia. Para ele, a situação é um descaso com a população. O problema não é recente e até hoje nada foi solucionado. No site
da saúde, a gente vê que as verbas de tantos milhões foi destinado para Patos e nós não sabemos para onde é destinado isso, por que o governo federal, estadual e municipal, se é que os três faz parte desse medicamento, qual são responsáveis por isso? Porque você não tem nem noção, Michele, na hora que você chegar lá, você vê quantos milhões que já entrou nesse ano para a Secretaria da Saúde de Patos de Minas. E a gente não sabe entender. No início agora do ano, nós já vamos para 7 meses que eu não tenho esse medicamento. A população não teve nenhuma resposta dos funcionários da farmacinha. Eles querem saber quando os medicamentos estarão disponíveis. Todas as respostas que a gente tem é o seguinte, é um cartaz pregado lá, está faltando seringa, faltando as fitas e você conversa com funcionários. Os funcionários são muito educados, não tem previsão de quando vai chegar. Isso está faltando repasse do governo estadual e federal, que não estão repassando para Patos de Minas. De acordo com o diretor da Superintendência Regional de Saúde, a falta de medicamentos é um problema que atinge várias cidades. Infelizmente, todo o estado de Minas Gerais está passando por essa dificuldade do fornecimento dos insumos para diabetes, que é as tirinhas de glicosímetro e a insulina. Bom, isso está acontecendo devido a quê? Há 3 licitações, na verdade, que foram desertas, ou seja, foi feito um edital de licitação para o estado comprar esse material e não apareceu nenhuma empresa disposta a vender para o estado. Agora foi feita uma mudança no edital e é aberto um novo edital. Dia 11 de fevereiro a gente espera que agora a solução chegue. Ele espera que o problema seja resolvido nos próximos meses. A gente acredita que esse edital agora ele vai ser bem sucedido e em maio esses medicamentos, esses insumos estarão disponíveis para a população. É importante salientar que cada município ele tem autonomia para esses medicamentos da farmácia básica para ele adquirir a mais. No bairro Alvorada, os moradores estão indignados com a falta de materiais na unidade básica de saúde. Eles cobram providências das autoridades para resolverem o problema. Mais um posto de saúde em Patos de Minas está sendo alvo de reclamações de pacientes e acompanhantes. A unidade em questão está localizada no bairro Alvorada. Segundo os pacientes, no local faltam produtos de limpeza, materiais de escritório e até copos descartáveis. Tá faltando produtos de limpeza, como que boa, sabão, detergente, papel. Fora os produtos de limpeza, está faltando também são papéis de exames. Às vezes você chega aqui e não tem um papel para tem que ficar escrevendo em rascunho, sabe? Pegando um papelzinho. Outros material também que está faltando. Esse posto aqui é muito sujo, muito porco, muito cheio de matagal, muito cheio de caramujo africano, que eu acho que deveria cuidar mais dele. É muito porco, é até difícil para ser posto, né? Muitos anos que eu não vi esse posto nessa condição que ele está agora, não. Um cartaz foi colocado na unidade de atendimento informando que a agenda para a marcação de consultas está lotada. Além disso, os pacientes afirmam que o local parece estar em uma verdadeira situação de abandono. O mato está tomando conta do posto. O mato estava bem alto aqui, sabe? Estava muito alto. Aí, fora também, né? Que você olhar aqui, a sujeira tá demais, né? Aqui por fora você chega, tá muito sujo, né? Aqui no posto a gente não tem material para curativo, não temos mais papel nem para fazer. Se a gente precisar de uma receita, a gente tem que esperar muitos dias para pegar a receita. Não temos médico na nossa área, geralmente não está tendo mais médico. Quando tem, é muito difícil você conseguir, é sempre agendado, fica demorando demais. Nós não temos as coisas que a gente precisa mais aqui no posto. O vereador Lázaro Borges recebe dezenas de reclamações sobre o posto todos os dias. Segundo ele, o que mais tem incomodado os pacientes é a falta de materiais. Nós recebemos várias reclamações da população, fomos chamados aqui, fizemos uma reunião e nós temos inúmeras reclamações da população, tanto da população quanto os funcionários também estão insatisfeitos, porque está faltando material até para fazer um pedido de exame, está usando rascunho para fazer esse tipo de exame, para fazer o pedido de exame para levar no laboratório. E isso deixa a gente muito indignado e triste, porque a saúde é em primeiro lugar. Há alguns anos atrás, o vereador conseguiu uma verba para que a unidade fosse reformada.
Mas como o local não possui escritura, os melhoramentos para o posto não saíram do papel. O prédio do posto de saúde do bairro Alvorada aqui está precário, está com rachadura, as portas estão danificadas e nós conseguimos R$350 mil. Quando foi para assinar o convênio para a reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Alvorada, não pôde fazer o convênio porque não existe escritura. Onde que deixou a gente mais indignado. Um posto que foi inaugurado em 1992 não tem escritura. E fica aí abandonado, precisando de pessoas para estar na recepção, auxiliar administrativo, e a gente estamos procurando melhor condições para isso. Está faltando papel higiênico, está faltando papel sulfite, toner, internet não funciona. São uma série de coisas que o posto não tem condições de trabalhar. Não dá uma condição melhor, tanto para a população quanto para a própria equipe de trabalho, que é excelente a equipe de trabalho. Mas ela fica sem como trabalhar porque falta o material. Mas mesmo assim, ele cobra que providências sejam tomadas. O que pode ser feito é o senhor prefeito tomar a agilidade o mais rápido possível, juntamente com o secretário de saúde, fazer esse tipo de trabalho para que possa trazer uma condição melhor para a população. Porque da forma que está, não tem condições de ficar. Vocês viram algumas imagens, igual a gente relatou, a senhora relatou também, não tem material para trabalhar. Como que você vai trabalhar sem o material? Fica aí para marcar um exame aí, fica aí mais de 10, 15 dias esperando até que saia o exame. A pessoa já ou melhorou ou piorou. Então a gente tem que ter maior cuidado. Eu faço esse apelo aqui ao secretário de saúde que passa a visitar as unidades, ver a realidade do que está acontecendo nas unidades. Não é somente ficar na secretaria. Eu faço o convite ao Dr. Willy que venha até as unidades para mostrar a realidade do que está acontecendo para a população de Patos de Minas. E enquanto melhorias não são obtidas, a população vai sofrendo com descaso nos serviços de saúde. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, recebeu cerca de 7.500 denúncias de adulteração de combustível em 2015. No total, a agência recebeu 12 mil denúncias. Segundo o superintendente de fiscalização do abastecimento da entidade, Carlos Orlando da Silva, as principais irregularidades encontradas nas fiscalizações foram o percentual de etanol anidro, fora dos 27%, também foi encontrado biodiesel com H2O fora do padrão. Para Silva, nos últimos 2 anos, houve uma melhoria na fiscalização e, com isso, não se verifica mais a adulteração primária de combustíveis. Daqui a pouco, no NTV News, você vai ver como foi a reunião ordinária da Câmara Municipal nesta quinta-feira. A quantidade de buracos nas ruas da cidade foi um dos assuntos abordados. Tem início nesse final de semana os cursos de pós-graduação do Centro Universitário de Patos de Minas. Este ano serão ofertados 15 cursos. O curso de manejo da fertilidade do solo no Cerrado será iniciado nesta sexta-feira. Os cursos de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, Engenharia de Segurança do Trabalho, Gestão Estratégica de Negócios, Psicologia Clínica com ênfase na terapia cognitiva, comportamental, terão início no sábado. Já os cursos de Direito Processual Constitucional e Gestão Tributária, Clínica Psicanalítica Contemporânea, Filosofia, Fisiologia do Exercício Aplicado à Saúde e ao Condicionamento Físico, Gestão e Educação Ambiental, Musculação e Personal Trainer, Planejamento e Saúde Pública, Psicopedagogia e Revisão de Textos terão início em abril. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3823-0352. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu na sessão desta quinta-feira dar aos partidos políticos o prazo de 1 ano para que possam adaptar seus estatutos e apresentar um prazo para a validade das chamadas comissões provisórias. Segundo o TSE, as comissões provisórias são criadas pelos partidos para que as legendas possam se instalar em uma localidade ou também para reorganizar a sua estrutura quando o órgão definitivo for dissolvido. O artigo 39 da Resolução 23.465 de 2015
estabelece que essas comissões têm um prazo de validade de 120 dias. Hoje foi dia de reunião ordinária na Câmara Municipal de Patos de Minas. A falta de medicamentos foi um dos assuntos abordados pelos vereadores. A sessão começou com fala do vereador Lindomar Tavares como orador inscrito. Ele criticou a falta de medicamentos, principalmente para diabéticos. Hoje os diabéticos em Patos de Minas estão absolutamente abandonados. Recebem algum tipo de apoio, algum tipo de assistência, mas no que se refere, por exemplo, seringas, tiras para que eles possam fazer a medição e ter total e absoluto controle, eles não estão tendo isso. Isso é obrigação do Estado. Hoje conversamos com o superintendente regional de saúde, o senhor Lindomar Babilônia, ele nos deu uma série de explicações. Ele admitiu que o erro é do Estado, justificou a questão de licitações desertas, 3 que já aconteceram, e a previsão de solução talvez para daqui 60 dias. Então não podemos cruzar os braços e aceitar isso calado. Temos que manifestar, temos que mostrar nossa indignação, porque nós temos centenas de pessoas que hoje financeiramente dependem que esses produtos, esses materiais sejam colocados gratuitamente. Ele ainda citou a importância da instalação de um órgão da SUPRAM, Superintendência Regional de Regularização Ambiental, em Patos de Minas. Nós temos uma unidade da Suplan que nós dependemos, que está lá em Uberlândia. Tudo que nós dependemos de licença ambiental, questões ambientais, temos que recorrer a Uberlândia. E quando nós acreditávamos ou acreditamos que vai vir uma unidade da Suplan para resolver os problemas ambientais e fixar aqui em Patos de Minas, o que acontece? Surge a especulação agora que ela vai para o UNAI, que vai para o Noroeste. Tudo bem, que o UNAI tem a sua, que o Noroeste tem a sua, mas que respeitem Patos de Minas, respeite o Alto Paranaíba e aqui também seja colocada a unidade da Suplan. Outra questão que é alvo de reclamação de muitas pessoas, que são os buracos na cidade, também está sendo acompanhado pelos vereadores. Segundo membro da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente, a expectativa é que a Operação Tapa Buracos comece nos próximos dias. A primeira licitação já foi concluída e a partir da segunda-feira já se inicia o procedimento tapa-buraco. Inclusive nós fizemos um apelo ao prefeito para que ele organize várias equipes, para que se pague hora extras, para que se trabalhe fim de semana. E inclusive algumas áreas não é nem a questão de tapar buraco, é fazer pequenas recapeações porque os estados das vias são terríveis. Então é preciso que seja urgente, que segundo a própria infraestrutura os lugares mais críticos já estão mapeados, mas que a população também entre em contato tanto com o gabinete, ou os gabinetes dos vereadores, mas também na infraestrutura, indicando alguns lugares onde esteja mais grave. Durante o pronunciamento, o vereador João Bosco lembrou a repercussão em torno da não exibição do programa Espaço Feminino, que deveria ter ido ao ar no dia 24 de fevereiro e que falaria sobre um tema muito importante, que é o estupro. Ele ainda comentou uma ordem judicial que determinou que não fossem exibidos o nome, a imagem e nem alguma opinião que pudesse levar a uma condenação antecipada de um acusado de pelo menos 3 estupros na cidade. Primeiro que o programa, ele é um programa que tem um cunho pedagógico, tinha um papel educativo, de despertar inclusive uma consciência mais crítica da população. Tinha vários debatedores, inclusive um promotor de justiça que conhece profundamente as leis. E infelizmente eu digo que a decisão do Poder Judiciário a gente acata, mas isso não implica que a gente possa fazer uma reflexão e fazer um debate sobre essa decisão. Então essa decisão ela foi feita de uma forma unilateral, para preservar inclusive uma pessoa e não o conjunto da sociedade. Essa foi a linha do meu pensamento. A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal está marcada para o dia 17 de março, mas na próxima semana haverá uma audiência pública para discutir problemas vivenciados pelos moradores do bairro Laranjeiras. Estamos trabalhando em conjunto, a região do Laranjeiras, ela parece que do ponto de vista de referência, ela está esquecida pela administração pública e também por outros órgãos. Existe uma série de apelos e nós precisamos criar a identidade Laranjeiras. Quem mora no Laranjeiras, ele precisa ser tratado como do Laranjeiras, ter o seu endereço, ter o seu CEP, receber as correspondências em suas casas e a partir daí uma série de problemas serão resolvidos. Eles estão aflitos, esse é um problema que persiste há muito tempo e nós esperamos poder contribuir para que seja resolvido. A reunião será no dia 10 de março, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. O bairro Laranjeiras ele nasceu de uma questão imobiliária que é problemática até hoje, porque dentro do município o bairro Laranjeiras na verdade não existe.
né? Como se fosse uma certidão de nascimento que existe ali, é Padre Eustáquio, Cerrado, e aí foi vendido como bairro Laranjeiras. Então, uma das questões é, de fato, que a prefeitura faça com que aqueles terrenos e que aquelas casas passem, de fato, a ser o bairro Laranjeiras. Algumas questões de drenagem fluvial que dão muito problema para os moradores, áreas de preservação ambiental que não tem a devida proteção, que não tem calçamento, lixo que é colocado de qualquer forma, né? Então é preciso, na verdade, trazer a população e discutir. Não é um assunto novo, nós estamos aí desde 2013 tentando, não somente o meu gabinete, mas também alguns outros estão trabalhando, e a gente espera que, a partir da audiência pública, a gente coloque de fato na agenda do município a resolução desses problemas. O NTV News desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.